Olá meus amigos muito crushes, aqui é o Henry Neto para mais um vídeo do canal Na Minha Estante e hoje eu trago para vocês, como todo começo de mês, mais um diário de leitura com o nosso wrap-up do mês de abril, que não foi tão épico e recheado de leituras quanto eu esperava. Mesmo assim, rendeu leituras muito produtivas e tiveram algumas surpresas que eu realmente não esperava que eu fosse encontrar em alguns dos títulos que vão aparecer aqui. Então, eu espero de verdade que vocês curtam e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, pessoal, hoje é segunda-feira, dia 23. Sim, eu passei esse tempo inteiro sem ler nada, quase 3 semanas, por assim dizer, por N de motivos, mas nesse final de semana de feriado eu finalmente consegui terminar o nosso primeiro livro desse mês. E eu tô falando de Amor Contra o Tempo, da Maya McIntyre, que é o primeiro volume da trilogia Hourglass. É um romance jovem adulto sobre viagem no tempo. Super recomendada pela Lívia, do saudoso Wishabook. A minha amiga Má também adora esse livro aqui, então tinha uma certa expectativa com relação a essa história, porque eu nunca tinha visto ninguém criticar negativamente, por assim dizer. Então, eu peguei esperando ser arrebatado, e não foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu vou explicar um pouquinho da sinopse de Amor Contra o Tempo. Essa história a gente já vai conhecer a Emerson, que é uma menina que vive no sul dos Estados Unidos e que já passou por uma barra muito grande. Ela enfrentou depressão, fazem 2 anos que os pais dela faleceram, ela vive com a irmã mais velha agora. Ela enfrentou problemas psicológicos por conta disso e também por ela começar a ter visto um pouco antes da morte dos pais meio que fantasmas, sabe, de outras épocas. Ela sempre considerava isso como uma espécie de problema e ela sabia que não eram exatamente fantasmas pela forma como ela interagia com essas sombras. Isso sempre a afetou muito, apesar dela tentar lidar bastante com bom humor com essa situação, até que o irmão mais velho dela encontrar esse rapaz que é o Michael. Ele se apresenta como representante da Hourglass, que é esse instituto de pesquisa sobre paranormalidade, focado justamente em viagem no tempo, e explica para Emerson que o que ela está vendo não exatamente são fantasmas, mas sim são dobras, são ecos do passado que estão se apresentando de coisas que aconteceram no passado que ela consegue ver no presente. Isso tem uma implicação muito maior do que a Emerson é de verdade. E o próprio Michael também consegue ver esses ecos. Eles acabam se conhecendo justamente no momento que os dois estão vendo um eco desse do passado. A Emerson vai acabar descobrindo que também tem uma ligação muito forte com o Michael por conta dos dons que os dois possuem, dessa forma deles conseguirem ver ecos do passado, que ela está sem querer enrolada em uma trama muito maior do que ela mesma. Enfim, basicamente é isso que eu posso dizer da sinopse. Isso, né, tem, sei lá, 50 primeiras páginas do livro, acontece muita coisa nessa história. E até que eu estava bastante empolgado com esse livro. A forma como a protagonista narra a história, já que é um livro em primeira pessoa, é muito bem humorada, e ela no primeiro momento se apresentou com um humor muito cativante, que eu li os capítulos muito rápidos. Os capítulos desse livro são bem curtos, então quando você vai vendo, você está lendo um capítulo atrás do outro. Só que lá pela página 160, 170, a Maya meio que vai tentar criar conflitos sobre como vai ser o relacionamento da Emerson e do Michael. E o que ela faz, o que ela faz? Triângulo amoroso. Quem me conhece sabe que eu não suporto triângulo amoroso, assim, é algo que o autor tem que saber me enrolar muito bem para que eu compre a história. Só que a Maya McIntyre falou assim: você tá pensando que é só um triângulo amoroso? Espera mais um pouquinho. Aí lá pra frente, no último terço do livro, ela me enfia um quadrilátero amoroso. Então assim, se eu já não tivesse que suportar um triângulo amoroso, eu acabei tendo que enfrentar um quadrilátero amoroso, com um personagem assim que cai totalmente de paraquedas no meio da história dos dois. E eu só ficava pensando, caraca, você está realmente perdendo tempo quando poderia estar desenvolvendo uma história com tanto potencial quanto você tem nas mãos, para no fim acabar não servindo pra nada, só pra encher linguiça. O clímax do livro é muito bom, porque obviamente vai envolver viagem no tempo, né, já que é uma história sobre viagem no tempo. Mas as motivações dos personagens ficaram meio turvas pra mim.
e por conta desse tempo desnecessário que ela gastou com um triângulo e quadrilátero amoroso. Mas enfim, dei 3 estrelas para Amor Contra o Tempo. Eu já tenho o segundo livro que eu comprei na Bienal também do ano passado. Eu vou ler porque vai ser um outro protagonista, apesar de ser uma sequência desse livro aqui. A história da Emerson e do Michael meio que se encerra e o outro livro é menor, então eu espero de verdade que ela não tenha perdido tempo desnecessário com coisa que não faria diferença nenhuma na história. Muito bem, hoje é dia 29 de abril, sim, o penúltimo dia do mês, e eu terminei a segunda leitura de abril, porque abril foi um mês tenso. Eu acabei comprando esse conto hoje mesmo lá na Amazon, que eu fazia já algumas semanas que eu queria comprar. E é meio que um conto continuação de Mônica e Enzo Todos os Dias, da Denise Fleiban, que é aquele do Festival de Verão, onde a história é mais um reencontro com os personagens que a gente foi apresentado lá em Mônica e Enzo, e uma despedida final, já que o próximo volume da série vai ser com a irmã da Mônica, vai ser em outra cidade, os personagens vão ser mais velhos, vai se passar na faculdade. Então foi aquele momento de dar mais um último abraço nos personagens tão queridos dessa história e, obviamente, dar um adeus. Uma história que se passa mais ou menos em 2 dias. Os personagens estão no começo da vida após a escola e ainda estão naquele período de férias. E o clima de verão durante o conto inteiro é muito gostoso e muito, muito, muito real. A narrativa da Denise Fleiban continua super fluida, com as características já presentes da Mônica lá no primeiro volume. Sem falar que reencontrar o Enzo e os amigos deles e acompanhar mais um pouquinho da vida deles foi uma ótima despedida. Enfim, é uma história para quem amou Mônica e Enzo, e como eu disse para vocês no ano passado, eu amei Mônica e Enzo, se tornou um dos meus book crush de 2017. Então eu tô muito, muito, muito feliz de ter lido. Era algo que eu tava precisando de verdade no momento, já que eu tô meio encalacrado nas leituras. Entre aspas, já que eu tô terminando um outro livro, eu acho que vai acabar amanhã. E se eu conseguir acabar amanhã, obviamente eu volto aqui para fazer mais uma atualização. Então vamos cruzar os dedos. Ah, sim, claro, eu dei 5 estrelas para aquele sobre o Festival de Verão da Denise Fleiban. Bem, pessoal, hoje é dia 30, segunda-feira, e eu terminei a minha terceira leitura agora de manhã, nessa véspera de feriado. E também foi no meu Kindle, como vocês puderam ver no clipe que eu fiz aí no começo. Foi outra história nacional, e dessa vez é o Antes de Agora, esse conto que tem disponível lá na Amazon, que faz parte dessa série Contar e Criar, de novelas escritas por booktubers. Essa, se eu não me engano, é justamente a primeira história dessa série. É um romance novo adulto, os personagens estão na faculdade, vai ser narrado pela protagonista, a Júlia, uma menina que já pelo texto em si nós percebemos que tem algum problema psicológico afetando ela. Parte da história se passa justamente nas consultas que a Júlia está fazendo no psicólogo dela, e tudo tem a ver com esse ex-namorado dela, o Gustavo. E é um garoto que ela conhece desde a infância, que vai entrar no projeto da faculdade que ela está fazendo de comunicação. E o retorno do Gustavo na vida dela afeta muito ela, principalmente porque ela sabe por qual motivo ele está entrando nesse projeto, que no caso é por causa dela. Isso traz muitas memórias do tempo que eles ainda namoravam, do tempo que eles se conheceram na escola e pontos específicos do relacionamento dos dois. E nisso fica toda uma dúvida do que aconteceu, se foi um relacionamento tóxico, como isso afetou o psicológico da personagem. E deixa eu dizer pra vocês, eu falei na postagem do Instagram, eu não estava preparado emocionalmente para ler essa história. Eu fiquei muito empático pelos protagonistas e eu me apeguei muito aos protagonistas, mesmo que seja uma história breve. Nesse conto, a Gleice vai falar sobre problemas psicológicos, e eu não vou abordar quais, porque isso poderia ser ou não um spoiler da história. Vai abordar também relacionamento tóxico, só que não de uma forma usual, não de uma forma que geralmente nós encontramos em livros do gênero, e isso foi fascinante. Isso mexe muito com as nossas emoções enquanto estamos lendo
lendo a história. Eu fiquei surpreso de verdade com o rumo que a trama levou, mas isso deu uma grandiosidade muito maior à mensagem que estava sendo escrita ali. A narrativa é dividida em dois tempos, o presente, com o retorno do Gustavo na vida dela, e o passado, quando a Júlia se lembra de momentos específicos da vida dos dois. E num primeiro momento, nada parece fazer muito sentido. A gente tenta entender como uma coisa tem relação com a outra, no que isso afetou de verdade a personagem. E nisso, nós vamos construindo uma ideia do Gustavo que no decorrer do conto vai se desconstruindo completamente. E a gente percebe que não era nada do que nós prejulgamos no começo da história. Eu não costumo chorar com o final de conto, e eu chorei com o final desse conto, porque foi visceral e ao mesmo tempo muito, muito, muito delicado. Enfim, eu queria poder falar mais abertamente sobre a história de Antes do Agora, porque eu me apaixonei de verdade, mas, né, conto nós temos que controlar um pouco a nossa língua. Mas se você ainda não leu esse conto, tem disponível lá na Amazon. É muito, muito, muito delicado e ao mesmo tempo muito emocionante. E, de verdade, eu bato palmas pelo trabalho que a Gleice apresentou nessa história. E eu dei 5 estrelas para Antes do Agora, da Gleice Couto. Muito bem, hoje ainda é dia 30, segunda-feira, e eu finalmente terminei o meu último livro desse mês. Só faltava só a metade final dele e hoje eu acabei pegando no foco, lendo o Encontrando-me, da Cora Carmack, o terceiro volume da trilogia Perdendo-me, lançado por aqui pela editora Novo Conceito. E eu já tinha esse livro na minha estante há uns 3 anos, desde que ele foi lançado, e a Novo Conceito enviou para mim no lançamento dele, então já estava aqui esperando a minha leitura já há bastante tempo. Só que eu estava com muito medo de ler essa história e de encerrar essa trilogia, porque os 2 primeiros livros me deixaram com sentimentos muito contrastantes. Adoro o primeiro livro, o tom bem-humorado que a história tem, e quando eu fui ler o segundo livro, que é o Fingindo, o clima da história estava diferente, a pegada da narrativa da Cora estava completamente diferente, o humor tinha ficado para trás e ela estava investindo mais em dramas e no passado dos personagens, e a forma como aquilo tinha ficado em Fingindo ficou muito pesada e muito forçada para mim, então ficou aquele medo de o que poderia acontecer agora em Encontrando-me. Mas, a minha felicidade, Encontrando-me foi um ótimo jeito de encerrar essa trilogia, porque nós temos todo o humor, toda a galhofice do primeiro volume presente nessa história aqui, pontilhadas de uma forma muito bem dosada, com dramas, com situações pesadas. Enfim, em Encontrando-me nós vamos ver a Kelsey saindo em road trip pela Europa assim que ela terminou a faculdade de teatro. Mas aqui a gente descobre que ela tá indo viajar sozinha, com um mochilão, por conta da relação problemática que ela tem com a família dela, que é muito rica. Mas não só isso, tem uma situação no passado da Kelsey que ela não conta pra ninguém, devido à forma como os pais dela lidaram com isso ficou muito marcado nela, mas ela se protege tanto e ela usa da própria atuação que ela estudou na faculdade como uma forma de não deixar transparecer o que aconteceu nesse passado dela. Até que numa noite no bar ela acaba conhecendo o Hunt, que também é americano, ele é um ex-fuzileiro da marinha, que também está fazendo mochilão pela Europa. Rola obviamente uma atração entre eles, só que o Hunt é o completo oposto da Kelsey, ele é super certinho, ele não bebe, só que a Kelsey fica perdidamente enlouquecida por ele e ela sempre acaba pagando um mico quando encontra com ele em Praga. Encontros e desencontros vão acontecer no começo da história, até que algo muito específico vai passar em uma noite em que os dois estão na mesma noitada, e isso vai acabar ligando eles. O Hunt propõe para Kelsey sair em mochilão ao invés de sozinha, com ele como uma companheira, como uma amiga de viagem, só que ela não quer ser só amiga de viagem dele, ela quer sair com ele. Ao mesmo tempo que a Kelsey quer muito se envolver com o Hunt, mesmo visivelmente interessado nela, meio que cria uma barreira, sabe? Para que eles não se relacionem. E a Kelsey vê que ele está visivelmente interessado nela, mas ele cria barreiras e empecilhos dos dois fiquem juntos. E é a partir desse ponto que nós vamos acompanhar a história dos dois. Como eu disse para vocês, Encontrando-me achou um equilíbrio perfeito entre o humor pastelão que nós temos no primeiro livro e entre assuntos mais sérios e mais pesados que nós temos no segundo. Por incrível que pareça, o Hunt é um dos protagonistas menos problemáticos
problemáticos de livro novo adulto que eu já li, e considerando todos os livros novo adultos que eu já li, isso é bem raro. E é muito certo mesmo, sabe? Os capítulos são bem curtos, então você vai lendo uma página atrás da outra. A única questão, assim, de Encontrando-me, e que não me fez dar 5 estrelas pra ele, como eu dei pro primeiro livro, é que parece que eu já vi essa história em algum lugar antes, e isso é um problema terrível pra mim. Eu me lembro de um filme que passava muito no cinema em casa do SBT, e isso já mostra há quanto tempo esse filme não passa na televisão, que era justamente um casal saindo em road trip pela Europa, e havia uma razão para os dois estarem juntos nessa mesma viagem, e a linha temporal de Encontrando-me é basicamente essa. Eu não posso entrar em muitos detalhes porque isso envolve um spoiler pesado do clímax da história, então eu não posso nem sonhar em dizer qual é o spoiler desse livro. Mas eu fiquei com essa sensação de que a ideia que a Cora Cormack teve foi em cima desse filme. O problema é que eu não me lembro qual é o nome do filme, eu não me lembro o nome dos atores do filme, só sei que passava no cinema em casa no SBT, sei lá, no começo dos anos 2000, e isso não ajuda muito. Esses dois casos também não são nem os primeiros de histórias que se passam em road trip na Europa, num casal, e as motivações desse casal para estarem juntos, etc e tal. Então, assim, não dá nem pra dizer que um copiou o outro, porque não é nem a coisa mais original do mundo. Entretanto, a forma como a Cora Cormack narra a história e te leva do começo ao fim compensa muito essa sensação de déjà vu que eu tive com Encontrando-me. E eu dei 4 estrelas para Encontrando-me. Fiquei muito feliz de não ter me decepcionado com esse livro, porque de verdade eu tinha muito medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Fingindo. Muito bem, pessoal, essas foram as minhas 2 leituras físicas e as minhas 2 leituras digitais que eu realizei. A média de avaliação ficou em 4 estrelas, o que, como sempre, é um saldo extremamente positivo. O único escorregão mesmo foi Amor Contra o Tempo. Mas enfim, se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, porque já está ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, se torne Book Crush, seja muito bem-vindo ao canal, se inscreva aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads. E aí, quais foram as suas leituras de abril? Vocês já leram algum desses livros? Vocês pretendem ler algum desses livros? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu poderá conversar com vocês. Você sabe que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi Herber Neto para mais um Wrap Up do canal Na Minha Estante. Tchau e até o nosso próximo encontro.